Olá, você está no canal EQM Feita de Luz. Hoje nós vamos contar a história de uma pessoa que teve a vida brilhantemente guiada. Como uma cientista aprendeu a ouvir a sua sabedoria interior. Desde o momento em que se afogou em um tanque de água fria aos 3 anos de idade, a Ingrid Honkola percebeu outras dimensões da vida além daquela que a maioria de nós normalmente experimenta. Ela foi guiada por misteriosos seres de luz que lhe deram preciosas percepções enquanto ela enfrentava os desafios de crescer, se apaixonar e encontrar o seu destino profissional como cientista pesquisadora e oceanógrafa. Em sua aventura de vida, ela viaja da Colômbia, onde nasceu, para a Europa e depois para os Estados Unidos. Ela saiu de uma zona de guerra para as explorações subaquáticas de um centro de pesquisa da NASA. No seu livro, cuja a tradução seria Uma Vida Brilhantemente Guiada, mostra como uma cientista revela como qualquer existência humana pode ser iluminada por dentro. Ela diz que se você estiver disposta a prestar atenção nos sinais, levar a intuição a sério e se perdoar pelas dificuldades mais desafiadoras, poderá experimentar uma vida brilhantemente guiada. A Ingrid era de uma família católica cristã, não devota, mas ela foi batizada. Atualmente, ela não segue nenhuma religião em particular e diz ter uma mente aberta, compassiva e gentil. E adora aprender, dar e compartilhar sobre todas as crenças e religiões. A Ingrid se afastou das crenças católicas aos 11 anos de idade e para ela Deus é puro amor. Não aceita a ideia de pecado, culpa ou castigo. Só o amor é real. A Ingrid diz que a sua EQM definitivamente mudou o curso da sua vida porque trouxe uma vida de consciência. Ela tornou-se a cientista que escolheu ser desde os 4 anos de idade e conseguiu trazer muitos ensinamentos espirituais para a vida das pessoas que, de uma forma ou de outra, nunca teriam acesso direto. Ela começou a falar sobre isso mais abertamente com a sua avó, mãe e alguns amigos durante a adolescência, mas depois ficou em silêncio por 30 e tantos anos. As suas experiências mudaram drasticamente a vida de muitas pessoas ao seu redor. Agora chegou o momento de você deixar uma curtida e um comentário no vídeo, porque a gente vai começar a escutar o relato da Ingrid. O nosso canal tem mais de 50 histórias. Você já assistiu às outras? No dia 13 de setembro de 1973, quando tinha apenas 3 anos, ela caiu em um reservatório de água localizado no pátio da casa onde cresceu em Bogotá, na Colômbia. Ela disse: esse tanque de cimento com cerca de 1,5 metro de profundidade estava acima do solo e continha 900 galões de água gelada. Bogotá é uma cidade de grande altitude e pode ser bastante fria na manhã. A água do reservatório fica abaixo de 4 graus Celsius. O objetivo desse tanque era coletar água da chuva para lavar roupa à mão. Então, ao lado do tanque havia uma pequena superfície plana para esfregar roupas. Uma manhã bem cedo, depois que os meus pais saíram do trabalho, eu e minhas irmãs Lili e Liz, nenhuma de nós com mais de 3 anos, ficamos em casa nas mãos da empregada. Ela era uma jovem e não prestava muita atenção em nós quando os nossos pais não estavam por perto. Naquela manhã, a minha irmã mais velha e eu decidimos jogar a bola no tanque. As paredes do tanque eram altas para nós, então pegamos um banquinho e conseguimos nos levantar. A minha irmã sentou-se confortavelmente na superfície plana ao lado do tanque e eu ajoelhei precariamente na borda estreita do outro lado. Então, tínhamos que fazer um esforço extra para manter o equilíbrio. O que aconteceu a seguir ainda está tão vivo na minha mente que eu me lembro de cada detalhe. É como se tivesse acontecido ontem. Minha irmã e eu estávamos brincando com 2 bolas de tamanho médio,
uma amarela escura e uma verde. Nas bolas haviam gravadas letras do alfabeto, ao lado de figuras de um animal ou de um objeto. Estávamos jogando as bolas uma para a outra, quando a bola amarela escorregou das minhas mãos. Tentei agarrá-la, mas rolou na superfície da água. Então eu perdi o equilíbrio e caí nesse buraco escuro, aparentemente sem fundo. Meus olhos se fixaram na imagem de um coelho branco sorrindo, pintando a bola enquanto eu estava caindo. Eu ainda posso sentir a textura das letras escorregando entre os meus dedos. A primeira sensação de mergulho foi um frio chocante. O meu corpo convulsionou violentamente e parecia que o meu peito estava implodindo. Meu desespero era intenso, pois eu não conseguia respirar. Quando eu toquei o fundo, instantaneamente empurrei meus pés para cima, mas rapidamente afundei novamente e o meu corpo não respondeu. Eu podia ouvir a minha irmã gritando distante da superfície tentando me alcançar, mas ela não podia fazer nada porque ela era muito pequena. Eu podia sentir o meu coração batendo na minha cabeça como um tambor baixo. Com os olhos abertos, eu olhava desesperadamente para a escuridão. Então, de repente, veio uma sensação de alívio total. Eu não sabia por quê, mas eu estava em paz e não havia angústia. O meu coração parou de bater. Tudo ficou absolutamente imóvel. Eu não estava mais com frio, eu não tinha mais vontade de lutar. O meu corpo simplesmente se tornou insubstancial. Então, notei uma luz fraca, era como uma vela. De alguma forma, essa luz começou a brilhar apenas o suficiente para iluminar o meu ambiente aquoso. Eu pude ver pequenas bolhas e atrás delas eu notei um corpo suspenso na água. Lembro-me de olhar curiosamente para o seu rosto inexpressivo e ver os seus olhos fixos bem abertos. Aquele era o meu próprio corpo sem vida. Mas eu não fiquei surpresa e nem com medo de reconhecê-lo. Em vez disso, eu senti uma imensa alegria e liberdade, e logo a imagem do meu corpo foi substituída pelas mais belas flores desabrochando do nada. Antes que eu percebesse, eu estava de alguma forma sendo levantada e carregada pelas flores. Em retrospectiva, não é de admirar que eu tenha ficado aliviada por me livrar do fardo do meu corpo, já que eu era um bebê muito frágil e doente e sempre me sentia mal. Então, aquelas flores misteriosas me levantaram e tudo parecia pacífico e brilhante. Finalmente eu estava livre das dores que eu carregava desde o nascimento. Então eu simplesmente continuei indo embora sem nunca olhar para aquele pequeno corpo. Então me encontrei abruptamente no quarto da empregada, olhando para ela descansando na cama, ouvindo o rádio, sem saber o que aconteceu comigo. Em seguida, eu estava olhando para minha mãe descendo a rua, vários quarteirões de distância de casa, chegando em um ponto de ônibus. O tempo e a distância desapareceram para mim. Eu poderia estar em qualquer lugar, a qualquer hora. Naquele momento, eu percebi que eu não possuía mais uma forma definida. Eu podia me comunicar com tudo e fazia parte de tudo. Era como se a totalidade e eu fôssemos uma. Ao mergulhar em uma atmosfera de pura luz brilhante, tive a clara consciência de que antes de me tornar humana, eu era um ser de pura luz, assim como eu estava naquele momento. Toda essa experiência se tornava muito familiar para mim. Eu percebi que não era a primeira vez que eu estava naquele reino de luz. Eu já estive lá muitas outras vezes e tinha vontade de voltar para casa. Mais tarde, em minha vida, eu pude acessar vidas passadas e também tive visões do futuro. Eu senti que eu era tudo, mas ao mesmo tempo ainda com um senso de identidade. Eu não tinha uma forma definida e fazia parte de tudo. Eu quero acrescentar também que eu experimentei o nada.
a ausência de tudo o que sentimos e os sentimentos que podemos perceber. Está além das palavras. Não havia nada que não fosse amor. Não é o amor como conhecemos na Terra. Não tem nada a ver com sentimentos. É como quando você não consegue respirar e de repente tudo é ar. É a essência de tudo. É o que somos. Eu não sei se chamaria isso de amor, felicidade, paz ou unidade. É simplesmente uma sensação indescritível de pertencer a tudo, de ser tudo e de estar em casa. E eu experimentei o que significa o silêncio. Foi o silêncio mais incrível, tranquilo e pacífico que eu já experimentei. Eu cresci rodeada de irmãos e primos, além de pássaros, cachorros, gatos e uma cidade muito movimentada e barulhenta. Depois dessa experiência, tudo ficou muito barulhento e eu queria voltar para aquele silêncio pacífico. Houve um ponto durante a minha experiência que eu atingi um estado de clareza absoluta de quem eu era em essência. Eu descobri que eu era um ser feito de pura luz brilhante. Embora eu fosse muito jovem na época da experiência, o nível de clareza que eu ganhei tornou impossível para mim esquecer essa experiência. Como eu era um bebê muito frágil e doente, o bem-estar da experiência de quase morte foi como um impacto na minha mente. O contraste entre ficar doente por 3 anos e de repente ficar completamente livre da doença foi além de qualquer coisa que eu pudesse esquecer. Enquanto eu experimentava esse estado de bem-aventurança, a minha mãe de repente sentiu um imenso sentimento de pavor. Ela se virou e correu de volta para casa o mais rápido que pôde. Quando ela entrou em casa, ela sabia exatamente para onde ir. No pátio, ela encontrou a minha irmã mais velha encostada no tanque, chorando desesperadamente para ela. Ingrid está aí, eu não consigo alcançá-la. Quando a minha mãe puxou o meu corpo sem vida para fora da água, vários minutos se passaram. Os meus lábios estavam azuis, meu corpo estava frio, a minha pele estava pálida e eu não tinha pulso. Ela era treinada em primeiros socorros, então ela enfiou os dedos no meu peito e soprou um ar nos meus pulmões. Eu comecei a engasgar e gorjejar. Eu não me lembro de ter sentido nada enquanto ela tentava me reanimar. A essa altura eu estava longe. De repente eu estava caindo. Era como se eu estivesse pulando do topo de um arranha-céus mais alto do mundo, sentindo como se eu estivesse sendo sugada de volta para o meu corpo, como se fosse um vácuo. Aí voltou o frio intenso e agonizante. Eu sabia que eu estava de volta. Quando tudo isso aconteceu comigo, eu era apenas um bebê. Eu não tinha noções preconcebidas sobre uma experiência de quase morte. Na época eu era muito pequena, até para entender que eu havia essencialmente morrido. Tudo que eu sabia é que tinha deixado o meu corpo e ido para um lugar de bem-estar indescritível. No entanto, essa experiência não parecia estranha para mim. De alguma forma, eu compreendi que a vida atual que eu estava vivendo era apenas a continuação de uma existência muito longa. À medida que eu fui crescendo e me lembrando do meu afogamento, eu nunca consegui fugir da pergunta: como pude ver o meu corpo sem vida se eu ainda estava viva? Essa experiência deixou claro para mim que existe uma existência além do corpo. Assim como a casca de um caranguejo é uma extensão do próprio caranguejo, o nosso corpo é apenas uma casca, e quando não for mais necessário, a casca cairá. Antes dos 3 anos, eu fui dotada de saber que eu existia há muito tempo. Na verdade, eu vim e fui a diferentes reinos muitas vezes, usando diferentes cascas. Por cerca de 1 ano após a minha jovem experiência de quase morte, muitas vezes, enquanto adormecia, comecei a ver cores, ouvir sons e sentir movimentos como os que eu experimentei durante o afogamento. O tempo começava a desacelerar, depois acelerava abruptamente. Também parecia por um instante que eu estava sendo levada para outro lugar.
Então, eu experimentava um vácuo dentro da minha barriga e do meu peito enquanto era puxada de volta. Esse sentimento era realmente perturbador, mas veio com um vislumbre de uma dimensão que eu fazia parte e queria voltar. Na época, eu não sabia que eu estava tendo experiências extracorpóreas. Com o tempo, a duração dessas viagens aumentou e a sensação desconfortável de cair de volta em meu corpo simplesmente desapareceu. As mudanças dramáticas nas cores, sons, movimentos persistiam, mas pararam de me incomodar. Na verdade, eu esperava por eles porque eles abriam a porta para um lugar muito mais sereno, onde eu me sentia completamente calma, livre e segura. Desde minha EQM, a minha saúde piorou. Eu me recusava a comer e muitas vezes me sentia chateada. Eu me olhava no espelho, coçava o rosto, puxava o cabelo enquanto chorava histericamente. Então, eu corria para minha mãe e gritava bem alto: "Você não entende. Eu não sou esta pessoa. Esta não sou eu. Este não é meu nome. Eu não deveria estar aqui." Pacientemente, ela me abraçava, enxugava minhas lágrimas e murmurava: "Não diga essas coisas. Você é uma garota inteligente e bonita. Deus lhe deu esta vida e você deveria ser grata." Como eu não conseguia comunicar os meus sentimentos de uma forma que as pessoas pudessem entender, fiquei frustrada e me isolei cada vez mais desse mundo. A maioria das vezes eu queria ficar sozinha. Minhas irmãs eram muito mais novas para entender o que estava acontecendo. Felizmente, a ajuda que eu precisava chegou da forma mais inesperada. Logo após o meu 4º aniversário, durante uma das minhas vívidas jornadas, eu estava cercada por estrelas como figuras de pura luz brilhando por toda parte. Elas eram de tamanhos diferentes e as cores eram principalmente branca, preta e ouro. De repente, uma delas, brilhando em ouro puro, assumiu a forma humana e se moveu em minha direção até que eu senti o seu toque. Eu senti-me absolutamente surpresa e disse: "Uau, você é um ser de luz." E então eu acordei. Depois disso, continuei vendo as luzes com frequência enquanto eu dormia. Eu ficava ansiosa para ir para a cama. Durante algumas das visitas, muitas delas se moldavam na forma humana. Outras permaneciam em luz disforme. Foram principalmente as douradas que adotaram a forma humana. Em raras ocasiões, a azul e a prateada se transformavam. Independentemente disso, eu sabia que cada um deles era um ser. Cada vez que estivemos juntos, eu sentia um profundo sentimento de alegria que se pode experimentar ao voltar para casa depois de muito tempo de saudades. Eu sempre me sentia mais tranquila e saudável e comecei a interagir mais com a minha família. Eu disse a eles que eu sentia bem porque eu estava encontrando seres de luz enquanto eu dormia. Os meus pais ficavam aliviados porque eu estava dormindo bem, me sentindo melhor e tendo bons sonhos. Por um tempo, eu consegui ver esses seres de luz quando ia para a cama. Mas logo, eles começaram a aparecer a qualquer hora, em qualquer lugar. A primeira vez que eu os vi com os olhos abertos, estava no chuveiro relaxando enquanto a água me banhava. De repente, uma luz azul intensa e surpreendente brilhou diante de mim, permanecendo por alguns segundos antes de desaparecer. Mesmo com 4 anos de idade, eu sabia que aquele era um ser de luz. Eu me sentia emocionada e tranquila ao mesmo tempo. Elas reapareciam com frequência, às vezes trazendo flores consigo e deliciosas fragrâncias de flores. Elas não diziam nem faziam nada em particular, mas eram muito impressionantes. Eu me sentia tão amada na presença delas que nada mais do que a presença delas era necessário. Eu as ouvi falar pela primeira vez depois que eu tive um grande acesso de raiva. Desde minha EQM,
Não me identifiquei com o meu nome. Às vezes, me incomodava que as pessoas me chamassem de Ingrid. Naquele dia em particular, eu fiquei muito zangada com a empregada porque ela me chamou pelo nome repetidas vezes. Eu me virei para ela e disse: Você não entende, isso não é meu nome. Ok, então qual é o seu nome? Ela respondeu exacerbada. Eu não preciso de um. Respondi. Depois fiquei muito brava e fui embora chorando. Naquela noite, quando adormeci, o brilhante ser de luz dourado me abraçou e eu ouvi a voz dele falando de uma maneira muito clara e amorosa. Vai demorar um pouco para alguém ao seu redor entender. Entender o quê? Eu perguntei, sentindo-me confusa e surpresa. Entenda que o seu verdadeiro eu não precisa de um nome. Como você está descobrindo, nomes não são necessários no reino da luz. Você tem razão. Eu afirmei. O ser continuou. Todas as coisas que você está experimentando e as que você experimentará são dádivas dadas a você para ajudar a si mesma e aos outros. Eu não entendo. Como eu estou ajudando alguém? Perguntei. Tudo o que eu ouvia das pessoas era que o meu comportamento não estava ajudando. Mais do que você imagina, respondeu. Mas não se preocupe, porque eventualmente tudo ficará claro para você, e você poderá se comunicar com todos de uma forma que eles entenderão. Portanto, fique calma e não mencione essa conversa para ninguém, porque eles não estão prontos para entender. Lembre-se de que estamos aqui e você pode falar conosco. Estamos sempre te ouvindo. Ainda assim, era difícil para mim entender porque ninguém conseguia me entender. Porque eu me sentia tão em paz com os seres de luz, mas tão inquieta quando eu estava cercada de humanos. Eu não conseguia entender porque isso estava acontecendo comigo. Ao que a voz simplesmente respondeu: porque você é especial e está começando a saber disso. Então eu disse: O que você quer dizer com eu sou especial? todo mundo é especial, mas nem todos sabem disso ainda. Apenas lembre-se de que você não está sozinha e encontrará pessoas para ajudá-la a trilhar o seu caminho. Então, não precisa se preocupar. Então tudo ficou quieto. Depois de receber essa mensagem, eu me senti muito mais tranquila e mesmo que as coisas ainda não estivessem muito claras na minha mente, eu não precisava fazer mais perguntas. Minhas birras pararam e por um tempo me senti em paz. Mas a pergunta, por que eu? Continuou a ressurgir ao longo da minha vida. Só quando eu fiquei um pouco mais velha pude entender que os seres de luz começaram a me ensinar a fé e a confiança. Todos os meus problemas poderiam ser resolvidos se eu apenas me permitisse descansar calmamente nas mãos carinhosas da orientação divina. Mas eu fui muito resistente e essa resistência traria mais dor em minha vida. Muitas mudanças aconteceram em minha vida. Escrevi um livro inteiro sobre as minhas experiências após a experiência de quase morte. A porta que permitia me comunicar com seres foi aberta. Embora eu fosse muito pequena e não tivesse uma personalidade definida quando aconteceu a minha experiência de quase morte, tudo mudou. Eu tive os primeiros vislumbres de uma vida de percepção consciente. Tive experiências que demonstrei força humana e destemor, bem como experiências que eu fui protegida de maneira milagrosa por seres dos reinos não físicos. Tenho habilidades incríveis para aprender rapidamente e resolver problemas matemáticos e mecânicos complexos. Tive outras experiências em outras dimensões do tempo, nas quais o meu ser em meu entorno se dissolveram do nada. Recebi habilidades específicas com acesso a vidas passadas e eventos futuros. Posso sentir espíritos e também tenho habilidades extrasensoriais para ver, ouvir, cheirar, provar e saber além do normal das coisas que eu posso saber. Posso ver auroras e pude manifestar energias que vêm em minhas mãos.
Eu posso me comunicar com plantas e animais. Na época em que eu comentei com os meus pais, eles pensavam que eu estava sonhando, mas com o passar do tempo, perceberam que eu podia ver auras, energias e até espíritos. Através dos seres de luz, a minha mãe e outras pessoas, comecei a aprender e a entender anos depois o que havia acontecido no dia do afogamento. Minha memória é notável. Eu tenho memórias nítidas que retornaram à minha infância. No entanto, de todas as memórias, esta da experiência de quase morte é absolutamente vívida em minha mente, como se tivesse acabado de acontecer. Tudo isso é absolutamente incrível. Saber que somos eternos, que a morte não existe e somos feitos de luz. Estamos sempre rodeados de seres celestiais e somos a pura essência de Deus. Nós somos Deus. Obrigada a você que assistiu o vídeo até aqui. Deixe um comentário com as palavras seres de luz. Assim, eu vou saber que você assistiu o vídeo inteiro. Lembre-se, nós temos um encontro marcado na próxima quarta-feira, ao 12:15. Se cuida, até o próximo vídeo.